que ela possa nos inspirar, nos renovar o ânimo para aproveitarmos tudo que tivemos aqui ainda nesta noite, nessa casa de amor. A começar por essa música maravilhosa que ambientou, que harmonizou o ambiente do nosso coração para o nosso momento de estudos, né? Bom, o nosso tema de estudo, então, é A Tua Fé Te Salvou. É uma proposta para que a gente faça uma reflexão a partir de alguns ensinamentos de Jesus sobre essa questão, a fé. Então, para a gente se entender logo acerca de tudo que vamos falar aqui. Gente, Jesus fez milagres? Fez? Depende? Não fez? Fez milagres ou não fez? Então vamos lá. Na Gênesis, os Espíritos percebem a nossa dúvida e aí, na segunda parte, quando ele fala dos milagres, os Espíritos vêm nos deixar esclarecer essa questão de milagres. Bom, a palavra milagre, originalmente, a sua etimologia, significa simplesmente coisa admirável. A concepção é uma coisa admirável. O nascimento, né, do ser humano é algo admirável. Mas por muito tempo nós tivemos incutido na nossa mente que milagre é algo sobrenatural, algo inexplicável e que ia contra as leis de Deus. Então, nesse sentido, não. Jesus não fez milagre porque ele não derrogou as leis divinas. Tudo o que ele fez está de acordo com as leis do Pai. Hoje, muitos daqueles milagres, a ciência já nos esclareceu. E outros tantos ainda nos esclarecerão. Mas então, só para a gente se entender, o milagre, o Espiritismo nos esclarece que é simplesmente algo admirável, mas não está absolutamente no rol das coisas sobrenaturais. Ok? Então tá, então partimos daí. Então nós vamos rever alguns lances aqui, algumas dessas passagens de Jesus. Por exemplo, vou tirar aqui para poder na passagem sobre a cura de um leproso. A gente encontra essa história lá em Mateus, as referências estão todas ali, em Marcos e em Lucas. Então, Jesus estava pregando e um homem tomado de lepra se aproximou dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Jesus, quero, seja purificado. E naquele momento, o seu corpo se limpou de toda a lepra. Outra passagem, a cura do servo do centurião. Um centurião procurou Jesus e pediu a ele que curasse um bom servo seu que estava em sua casa enfermo. E Jesus se dispôs a acompanhá-lo até a casa para olhar o servo. Mas o centurião disse: mestre, eu não sou digno que esteja sob o meu teto. Porém, olha como ele demonstra a fé dele. Senhor, somente te expresses por palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: como creste, seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquele momento, naquela hora. Outra passagem, a cura da mulher com fluxo de sangue. Há 12 anos, conta a história, ela sofria dessa hemorragia. E ela busca também encontrar com Jesus com a fé de que seria curada. E ela caminha intimamente, o pensamento dela era esse, pois dizia consigo: se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, a tua fé te salvou. Ela não chegou nem a falar com Jesus. Lembram dessa passagem? Ela toca na beirada da túnica e ele percebe que uma virtude saiu dele. É quando ele se volta e fala com ela.
A cura de 2 cegos. Eles também procuram Jesus e Jesus diz a eles, credes que posso fazer isso? Curá-los? Dizem, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, conforme a vossa fé seja feito a vós. Porém, quando Jesus visita Nazaré, depois de uma longa peregrinação, quando ele volta à sua cidade, ele está na sinagoga deles, ensinando, e ele começa a perceber um murmurinho nas pessoas que estavam lá presentes. Mas eles não estavam encantados com a sua palavra, eles não estavam emocionados com os seus feitos. Eles estavam incomodados. Porque um dizia para o outro, peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro? Aquele ali do final da rua, que mora ali naquela rua há um tempão, que cresceu aqui com a gente? Como é que ele está falando essas coisas todas, fazendo tudo isso? Ele que cresceu aqui conosco? Então, eles usam um termo no texto do Novo Testamento, eles usam um termo, eles se escandalizavam com ele, se sentiam incomodados ao vê-lo fazendo e pregando tais coisas. Foi quando Jesus disse, não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E então não realizou ali muitos prodígios por causa da falta de fé deles. Olha a diferença. Deu para perceber? Em todos os casos, Jesus deixa claro para nós que ele faz a parte dele. Né? Nenhum daqueles casos as pessoas se curaram, se salvaram por si só, mesmo tendo aquela fé que os conduziu a isso. Foi preciso a intervenção de Jesus. Por outro lado, ele deixa claro que ele não fez nada sozinho. Em todos os momentos é o que ele diz, a tua fé te salvou, os teus pecados foram perdoados, vai, não peques mais, não é assim? O que deixa claro para a gente o quê? Deus cumpre a parte dele, mas nós temos a nossa parte a cumprir. E é nessa união, é nessa comunhão que nos elevamos, nos salvamos como espíritos, nos curamos de nós mesmos. Porque embora as feridas apareçam no corpo físico, elas começam em nós espíritos. E cabe a nós nos salvarmos, nos curarmos, nos mantermos distantes de tudo isso que nos aflige, que nos magoa e que sai muitas vezes no corpo físico em forma de enfermidade. Mas então, para esclarecer melhor, então, para a gente prosseguir na reflexão, o que é, afinal de contas, fé? Procurando tanto no dicionário, eu usei o Novo Dicionário André, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 4 definições em comum. Estão lá, tanto no dicionário quanto no Evangelho. As seguintes: confiança, certeza, crença e crença religiosa. Confiança, certeza, crença religiosa. De um modo geral, fé é acreditar. Ok? Mas como é que a gente chega a acreditar em alguma coisa? Basta a gente ver e a gente já acredita? O que nos leva a acreditar? O que nos leva a ter fé em alguma coisa? Basicamente, o primeiro passo seria o quê? A gente acredita no que a gente não conhece? Então, o primeiro passo é conhecer. Tomar conhecimento de alguma coisa. E aí, à medida que você vai compreendendo, entendendo, você vai sedimentando a sua crença, ou exatamente o contrário. Depende, às vezes, exatamente pelo que você conhece daquilo que você diz, não acredito nisso. Mas sempre pressupõe conhecer. Primeiro,
contato, certo? Muito bem. Só que se a gente pensar, olha, qualquer coisa que a gente... Qualquer coisa que a gente suponha conhecer, também vai estar de acordo com a visão de cada um, certo? Ou a gente imagina que se a gente trouxer alguma coisa aqui como novidade, primeira vez que vocês vão conhecer alguma coisa aqui, todos vão ter o mesmo entendimento? Todos vão compreender exatamente da mesma forma? Não. Por quê? Cada um enxerga de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um enxerga a partir das suas experiências, dos seus valores. E somos únicos como espíritos. Não existe um espírito igual ao outro, que passou pelas exatamente as mesmas experiências, teve as mesmas conclusões. Então a gente vai vendo que tudo isso, ao mesmo tempo, tem uma relatividade. É um pouco relativo. Por isso, o que é bom para uns não é bom para outros, o que é bonito para um não é bonito para outro. E mesmo quando a gente para e pensa nos nossos valores pessoais, a gente também percebe que, dependendo do dia, dependendo do ângulo em que você veja, dependendo do seu momento emocional, você vê a mesma coisa de formas diferentes. Existe um livro infantil, se chama O Frio Pode Ser Quente, da Jandira Mazur. Ele é muito usado na evangelização infantil também, mas é excelente para qualquer idade, né? Então ele mostra pra gente o seguinte: final de campeonato, 0-0, 1 minuto para terminar o jogo, o seu time faz um gol, foi muito pouco. Um golzinho só, o pouco não pode ser muito, fez a total diferença, né? Aí ele mostra assim, por exemplo, um homem muito alto, um goleiro altão, mas na hora de bater a falta, o cara chuta lá no cantinho. Não adiantou nada, entrou. Então, o comprido não pode ser curto? Então, depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Por isso aquela, né, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? E por aí vai. Então a gente vai vendo que nós somos universos em nós mesmos, cheios de potencialidades, cheios de possibilidades e cheios de uma liberdade relativa, liberdade de criaturas, não de criador, mas que nos dá a possibilidade de ir ao encontro de tudo isso, de conhecer as coisas e as pessoas, de buscar essa compreensão e de buscar e de escolher a visão que teremos delas, das coisas e das pessoas. Por isso a importância de refletirmos com Jesus. Ele nos diz: a tua fé te salvou, conforme crestes, assim seja a ti. E aí? Como estamos crendo nas coisas e nas pessoas? Como estamos nos expressando no mundo e dando para o outro as possibilidades de acreditar em nós? Não precisa responder, só intimamente. São essas reflexões que o Cristo nos traz. Em momento algum ele diz assim: eu te salvei. Se não fosse por mim, você estava frito. Não. Ele sempre nos aumenta a estima, ele sempre nos abre os olhos. A tua fé te salvou. Conforme crestes, seja feito a ti. E isso é no nosso dia a dia. Essa é uma lei de Deus, a lei de justiça, que está embutida na lei de ação e reação. Então, todos os dias, em cada detalhe de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossos gestos, estão as sementes que estamos plantando. A semente ali,
Não, plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Por quê? É justo que colhamos exatamente o que plantemos. Certo? Então esse é o nosso dia. Esse é o nosso mundo. Já estamos ouvindo falar de um mundo de transição planetária. E quem não quer viver num mundo melhor, gente? Mas o que nós estamos plantando de melhor para colhermos melhor? Às vezes é difícil a gente compreender tudo isso quando Jesus nos chama a nos conectarmos com Deus. E Ele diz para nós: eu sou um com o Pai, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E embora com o Espiritismo, que nos traz outros esclarecimentos, às vezes a gente se sente tão só, tão distantes do Pai. Por que será? Jesus traz para nós um manancial de amor imenso. A maior missão, o maior exemplo de amor foi a sua vinda a nós para nos ensinar pessoalmente a sua doutrina de amor. Mas não foi nesse momento que ele se ligou a nós. Foi desde sempre. Jesus é o governador do planeta Terra. Então, desde sempre, desde a nossa criação, ele vem cuidando de nós, com muito amor, com muito cuidado. Nós destacamos 3 revelações, né, que marcaram nossa história da humanidade, para a gente perceber esse desenvolvimento. Então, Moisés trouxe, através dos 10 mandamentos, as orientações para que nos norteássemos. Jesus traz a doutrina de amor. A doutrina espírita vem como essa terceira revelação, esclarecendo as coisas. Mas ainda assim, tem dias que a gente se sente tão só. E dói tanto. Olhar à nossa volta, achar até que acredita em Deus e não sentir Deus. E às vezes até duvidar. Por quê, gente? Por que será que isso acontece? Será que é simplesmente rebeldia nossa? Não. Se a gente for pensar na nossa história, a gente vê que a nossa relação com Deus claramente não começou com fé, nem muito menos amor. Porque na era primitiva, né, quando éramos homens primitivos, qual era a nossa relação com Deus? Qual foi o nosso primeiro sentimento em relação a Deus? Nós já tínhamos essa ideia de um Deus único? Não. Como é que começou a surgir essa ideia de Deus para nós na era primitiva? Através do medo, não foi? A gente começou a ter contato com forças da natureza que nós não compreendíamos. E nós começamos a nomear essas forças, né? Perceber essas forças como algo superior a nós. Então era o Deus trovão, o Deus raio, o Deus fogo e todos os fenômenos, cada fenômeno que a gente ia percebendo, né, que tinha uma ação na natureza forte, independente da nossa vontade, fora do nosso controle, para nós eram deuses e nos assustavam. Então nossa primeira relação com a ideia de Deus foi a de medo. E olha, esse tempo todo depois, nós ainda temos quem alimente isso, quem acredite até hoje que precisa temer a Deus. Quando Jesus vem nos dizer, não, é amar a Deus. Mas a gente vai progredindo. E nos entendendo, compreendendo a nossa história, é que nós vamos aceitando os nossos limites e percebendo a nossa evolução. Depois dessa época, a gente começou a associar ideias, raciocinar sobre o assunto e perceber que não era bem assim.
que devia haver deuses por trás desses fenômenos. Então a gente não dizia o Deus trovão, a gente dizia o Deus do trovão. Aí mais um pouquinho, mais experiências, contratempos, sofrimento, análise, observação, e a gente até chegou ao ponto de não faz mais sentido que haja um Deus que governe tudo isso, né? Foi a ideia do monoteísmo que veio com Moisés. Mas ainda assim, a gente ainda está aprendendo. Afinal de contas, nós estamos em que classificação de planeta? Provas e expiações. Né? Na ordem, na escala que os espíritos nos trazem para ter uma ideia do nosso nível evolutivo, é o segundo nível de mundos. Né? Tem os mundos primitivos, depois tem os mundos de prova e expiação, regeneração e por aí vai. Então, nós estamos numa segunda fase. Ainda há muito que aprender. Mas não podemos deixar de ver que já aprendemos muito. Que já progredimos muito à custa da nossa experiência, da nossa observação e, de alguma forma, da nossa fé. É por acreditarmos que somos capazes de ir compreendendo as coisas que nós vamos, entre erros e acertos, nos ajustando com o entendimento de Deus, de Jesus, de nós mesmos. Mas além da questão da palavra que o dicionário nos traz, igual ao Evangelho, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo algo muito além sobre a fé do que a simples significação da palavra. Então nós trouxemos alguns trechos para a gente refletir. Nós selecionamos o capítulo 19, que fala que a fé transporta montanhas. Trouxemos alguns recortes desse capítulo e convidamos a todos que releiam, quem ainda não leu, conheça, e quem já conhece, releia esse capítulo, para a gente refletir sobre a fé. Então ele diz assim: então está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé robusta, aquela que já está, né, fortezinha, dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Gente, perseverança. E ele está falando para nós, espíritos que estão no planeta de provas e expiações, né? Somos de terceira categoria. Isso é o que nós já podemos compreender, isso é o que nós já podemos exercitar. Então, com um pouquinho mais de fé, ela nos traz, pela sua própria energia, ela nos traz essa perseverança, essa energia de força e os recursos para chegarmos aonde queremos. Ela dá uma espécie de lucidez quando realmente acreditamos, que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha com absoluta segurança. São aquelas situações que normalmente a gente diz assim: eu não sei o que me deu, não fui eu que fiz aquilo. Eu, se fosse por mim, não ia falar nada daquilo. Alguma coisa, né, um bom espírito chegou perto de mim e falou por mim. Eles fazem isso mesmo, gente. Quando a gente sintoniza com eles, eles se aproximam e nos inspiram mesmo. Mas quem dá esse tom somos nós. Então, quando nós nos imbuímos de fé no caminho do bem, nós chegamos a isso sozinhos. É uma possibilidade nossa, é uma habilidade do ser humano. Diz mais: a fé verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas,
tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, ao contrário, a fé truculenta, violenta, não é sinal de fortaleza, é sinal de fraqueza e insegurança. É aquele caso da pessoa que precisa nos humilhar, precisa ser violenta, precisa gritar para se sentir forte. É um equívoco. A fé verdadeira, quando estamos seguros, baseados, apoiados na compreensão das coisas, essa fé nos enche, nos inflama, mas nos dá calma e nos dá uma serenidade profunda, nos traz paz. É quando a gente faz tranquilo, eu sei que eu fiz a minha parte. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Cumpre não confundir fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por essa razão é que os Espíritos lhe vêm em auxílio. Porque a gente está imbuído de fortalecermos em fé, de exercitar essa habilidade que Jesus diz que nós temos, que é nossa, mas que nós sabemos a nossa pequenez ainda. Sabemos o caminho que temos a trilhar, que é grandioso, sim, que nos levará à felicidade plena, pela compreensão das leis do Pai. Mas nós sabemos da nossa pequenez. E que quem dita, quem rege a grande sinfonia é Deus. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível. É a fé que nos atrai, é a maneira como expressamos a nossa fé e em relação ao que escolhemos ter fé, é que somos atraídos e que atraímos as coisas para nós, boas ou ruins. Somos nós que decidimos a partir das nossas escolhas de fé. Quando ele diz que o homem atua sobre o fluido universal, a gente encontra lá na Gênesis, no capítulo 14, que fala sobre fluidos, que eles nos dizem que o Espírito atua no fluido universal pelo pensamento e pela vontade. Nós não usamos as mãos para manipular o fluido universal, Não é igual a gente pega na cozinha massa para sovar. É pelo pensamento e pela vontade. E o fluido universal o que é? É essa poeira cósmica, esse fluido que está em tudo e que é a origem de tudo que é material. É como que aquele ingrediente básico que Deus se utiliza para compor todo o mundo material. E nós, mesmo sem querermos, sem consciência, e nós, independente de acreditarmos, manipulamos esse fluido o tempo todo. É importante que entendamos isso, é importante compreender para manipular para o bem, a nosso favor e a favor da humanidade. É assim que, através do pensamento, realizamos. Dentro do movimento espírita a gente fala muito, Pensou, plasmou, Pensou, criou. E é verdade. Muitas vezes você não realiza no mundo, no plano material, mas no que você imaginou e idealizou, você criou numa outra dimensão. E isso vai ter um efeito, a começar com você. Então, olha a importância das palavras de Jesus quando dizia: orai e vigiai. Porque mesmo quietinho, sem falar nada, sem dar dica para ninguém, você está criando.
Só que a sua criação, partindo de você, imagina, tudo que parte de mim, a fonte sou eu. Então, o primeiro a ser afetado sou eu. E assim é para cada um de nós. Por isso a importância de vigiarmos nossos pensamentos também. É claro, puxa, pensei, mas consegui não fazer. Já é um passo. Vi que não ia ser legal, mas eu pensei. Tudo bem, isso é a nossa evolução. Mas Jesus nos traz esse esclarecimento, e a doutrina espírita mais ainda, de que mesmo pelos pensamentos nós criamos. E é por não compreendermos isso que não damos o devido valor à oração. Né? Às vezes alguém chega perto da gente, conta alguma coisa e a gente diz assim, poxa, eu só posso orar por você. Gente, só não. A oração com fé e com amor faz muito pelo próximo. Não era isso que Jesus fazia por nós? E faz, né? Até hoje. Difícil. Lá no livro Ação e Reação, André Luiz fala assim, né? Na psicografia do Chico Xavier. Carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico, no próprio corpo, todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoa, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Como a gente encontra lá no livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta como, afinal de contas, nós nos livrarmos de um espírito obsessor. O que os espíritos nos dizem? Quer se livrar dos espíritos inferiores? Se afeiçoa aos superiores. Quer se livrar do mal? Se fortaleça no bem. Porque a lei de atração é uma lei natural. É claro que no nível em que estamos, ainda lidamos muito com a maldade, né? Porque ainda temos em nós, principalmente por ignorância. Lá na nossa época primitiva, quando começamos a achar que agradando, percebíamos isso, né? Entre nós mesmos. Quando agradávamos uns aos outros, os ânimos se acalmavam. Então logo a gente pensava, bom, então se o trovão hoje está muito irritado, vamos agradá-lo para ver se ele se acalma. E aí a gente começou a fazer o quê? Oferendas, né? Oferendas materiais, e a gente começou a perceber, achar, né? Na época a gente acreditava que quanto mais valor aquilo tinha para nós, mais deveria agradar, né? Os deuses. Então a gente procurava tudo que era de maior valor para nós. E assim nós chegamos aos sacrifícios humanos. Não era por maldade, foi por ignorância. Na época nós percebíamos isso entre nós. Agradou um pouquinho, o outro ficou satisfeito, vamos agradar os deuses que é para eles ficarem de bem com a gente. Aos poucos a gente foi percebendo que não era assim. Então da mesma forma hoje. Nós ainda temos, por ignorância, muitas tendências para o mal. As coisas que não fazem bem para a gente um com o outro. Mas é no conhece-te a ti mesmo, de cada dia, que a gente vai percebendo. É no que sofremos do outro que também percebemos. Poxa, isso aí não é legal, não gosto quando fulano fala assim comigo. Aí a gente às vezes nem percebeu que a gente também faz isso com o outro. Né? Mas é preciso ter olhos de ver. Não dá mais para a gente ficar vivendo um dia após o outro, empurrando com a barriga. Precisamos ter olhos de ver
de perceber o que vivemos, o que sentimos, o que pensamos sobre nós, sobre o outro, e traçar uma estratégia de batalha. Qual é a batalha mais difícil que travamos? É com o ambiente profissional, por pior que esteja? Não. É o ambiente familiar, por pior que esteja? Não, porque o dia que a gente está bem com a gente mesmo, nada nos abala tanto, né? Pode até abalar. Agora, o dia que a gente não está bem, se chamar de bonita, você já está, né? Então, olha só, são coisas simples que vão nos mostrando os mecanismos que a gente tem. E são muitos. E não são tão difíceis assim. Não são fáceis. Ninguém disse que seria fácil. Mas não são tão difíceis quanto a gente, às vezes, se deixa acreditar. São coisas simples. E a gente pode fazer. É claro que Jesus, que o Pai não espera que a gente se transforme de um dia para o outro. Eis aí a lei da encarnação, das reencarnações. A gente encontra lá no Livro dos Espíritos quantas encarnações cada espírito tem. Quem sabe? Quem lembra? Ninguém lembra. Quantas encarnações cada espírito vai precisar para chegar a espírito puro? Quantas necessárias, não tem número. Porque uns vão mais rápido aqui, outros evoluem mais rápido ali. Quantas forem necessárias. Então, eis aí mais um sinal. Não precisa ser afoito para que seus passos sejam firmes, né? Quando a gente sai correndo, às vezes a gente não vê nem onde está pisando. Que sejam passos firmes, calculados, mas ao mesmo tempo que a gente não fique de braços cruzados, usando aquela frase, né? É porque não tinha que ser. Não. Muitas vezes tinha que ser. Mas a gente bobeou e perdeu o trem da história. Ou às vezes não tinha que ser, mas a gente plantou, teve que colher. Quais as dificuldades, afinal de contas, que a gente encontra para fortalecermos em fé? Para já não vermos Deus, Jesus, tão distantes de nós. No dia a dia, quais as dificuldades que a gente encontra? Quem pode citar algumas? Para ter fé em Jesus, em Deus, eu estou falando numa casa espírita, para pessoas, né, que estão buscando isso. É claro que na nossa jornada, muitas vezes a gente pesquisa um caminho e depois chega à conclusão que não era aquilo. Mas se estamos buscando, através dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, a nossa ligação com o Pai, quais são as dificuldades que a gente encontra? Simplesmente dúvida? Precisa ver para crer? Às vezes a preguiça, né? Primeiro que, se eu estou aqui, mas lá, Cláudia, se você atravessar a rua, for lá daquele lado ali, você vai ter um ângulo melhor. Mas tem que ir lá, né? Será que não dá para melhorar o ângulo daqui mesmo, não? A gente costuma, às vezes, fazer corpo mole, né? Prefere ficar onde não está tão bom do que se mexer e mudar algumas coisas. Isso às vezes acontece. Zona de conforto. Zona de conforto. Medo do desconhecido, não é? Você se sente confortável com o que você já conhece, mesmo que não esteja tão bom, não é? Então, medo. Primeira coisa, medo. O que mais? Medo de assumir responsabilidades. Gente, vê se parece alguma coisa de bom senso. A gente tem medo de assumir a responsabilidade sobre a nossa felicidade? É isso? Parece até que a gente está sabotando isso a nós mesmos, né?
Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não só fala, ele exemplifica. Porque às vezes a gente tenta convencer os amigos só, né, no bate-papo. Mas Jesus não. Ele não tentou nos convencer. Ele nos ensinou e nos provou que era possível. E a gente ainda está escolhendo ficar na zona de conforto. Medo de ser feliz. Medo de ser melhor. Então, como é que a gente vai combater esse medo? Primeiro, assumindo. Deixando de negar. Esse é o conhece-te a ti mesmo. Assumindo as suas dificuldades, as suas limitações aparentes. Porque eu não vou saber como chegar lá se eu não der o primeiro passo. Se eu não souber onde eu estou, né? A gente só vai conseguir traçar um caminho se a gente saber onde quer chegar e de onde está partindo. Então, primeiro passo: autoconhecimento, aceitação do que você é, das dificuldades que você tem neste momento, análise das opções, né? Bom, se eu estou aqui e eu quero chegar ali, quais as opções de caminho que eu tenho? E confiança. Primeiro, na sua boa intenção. Porque você sabe, cada um de nós sabe, quando está fazendo uma escolha que não é legal. Que no fundo, você sabe que não está certo aqui. É um direito seu, até experimentar. Agora, se por ignorância do seu ponto de vista aquilo é uma boa opção, vai com fé. É através de erros e acertos que a gente se ajusta. Mas principalmente através da tentativa, não da acomodação. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse ficado acomodado onde ele estava e não tivesse vindo aqui conversar com a gente pessoalmente? Imagina, ele já é governador do planeta. Ele já está no nível de evolução de espírito puro. Imagina de onde ele estava contemplando tudo isso aqui. Já pensou se ele diz: ah, pai, não, eles já aprendem, deixa que eles vão aprender. Não vou lá não, né? Eu vou lá reencarnar naquele planeta de provas e expiações. Nossa, vai ser um sufoco. Anos de preparação para essa vinda dele. Ele poderia ter dito: não, eles vão, uma hora eles vão aprender. Mas não. Ele veio com todo o amor do mundo que a gente ainda não consegue compreender. Ele falou para cada um de nós de uma forma que há 2015 anos atrás até hoje a gente tem a essência dos seus ensinamentos. Por mais que a gente saiba que a história manipulou algumas passagens, né? Mudou algumas coisas, a essência do seu ensinamento chega para nós até hoje. Ele veio, ele não desistiu de nós, nos conhecendo profundamente. Nós ainda nos conhecemos totalmente. Ele conhecia lá naquela época, e ele veio por nós, por amor. E quando voltou para o plano espiritual, nos disse: eu estarei sempre com vocês. Nunca mais me apartarei. E se faz sentir a todo momento, seja na natureza, seja nas pequenas coisas que nos acontecem na volta. A natureza é um panorama incrível a nos mostrar isso incessantemente. Porque tudo que está por conta da natureza
segue em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Os animais não estão causando a extinção uns dos outros. Os animais não estão destruindo as florestas. Os vegetais e os animais não estão comprometendo a água do nosso planeta. Nós estamos fazendo isso. Até quando? Já estamos sofrendo as consequências negativas disso. Já estamos começando a ficar assustados, porque agora está doendo no nosso, né? Está escova no carro, aí a gente está começando e caramba, olha o que a gente fez. Mas a gente pode fazer mais, muito mais. Ele disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe qual é o tamanho do grão de mostarda? É igual assim uma cabecinha de alfinete. Olha isso. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas incríveis. E nós vamos fazer. Não vamos? Já estamos fazendo. Porque estamos aqui buscando essa compreensão. Todos os mundos progridem. Independente da nossa evolução como espíritos, os mundos, a parte material dos mundos progride. Quando o Evangelho fala da fé religiosa, fazendo aquela distinção, né, de crença geral para a fé religiosa, eles dizem assim, está lá no Evangelho, no Espiritismo, capítulo 19, item 6. A fé religiosa consiste na crença em dogmas especiais. Dogmas são crenças, opiniões. Então toda religião tem os seus pontos fundamentais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. No capítulo 20 do mesmo livro, no item 3, eles dizem: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Um exemplo de um dos princípios básicos da doutrina espírita. Sob esse aspecto religioso, a fé pode ser raciocinada ou cega. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso. Essa é a diferença. O Espiritismo nos propõe a fé raciocinada. A fé que observa, que analisa, que experimenta, que conclui. O tempo todo os espíritos nos dizem isso. Foi assim que Kardec organizou tudo que recebeu dos espíritos naqueles 5 livros, né? E mais os artigos todos da Revista Espírita. E é assim que nós devemos fazer até hoje, em cada templo espírita. A fé raciocinada, a fé que analisa juntos e que nós perguntamos para entender melhor. Não é questionar por questionar, para criar polêmica, para compreender melhor. Não é ter medo de perguntar. É para o entendimento das coisas e para que através desse entendimento a nossa fé seja robusta. A fé não se impõe, ela se adquire e é para todos. Não há ninguém que não a possa adquirir e desenvolver. Para crer é preciso compreender. E fé inabalável só o é, a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Os Espíritos nos dizem que o Espiritismo vai progredir, como progrediu desde Moisés, com os seus primeiros mandamentos, progrediu e se esclareceu com as leis de amor de Jesus, progrediu e se esclareceu com a vida do Espiritismo e vai continuar. Porque, além disso, o Espiritismo nos traz o quê? A proposta de reconciliação com a ciência. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aliança da ciência com a religião. E é o que nós temos visto hoje.
Hoje nós lemos coisas lá dos livros de Kardec ou de André Luiz, que hoje a ciência já comprova. Como está a nossa fé? Como está a sua expressão de fé? Nossa fé não é o que nós falamos dela. Nossa fé não é aquilo que nós queremos que ela seja. A nossa fé é o que nós expressamos. É o que nós somos. Como está a nossa fé? Como você tem se salvado com a sua fé? Das mazelas do corpo, das mazelas da alma, das mazelas que a humanidade troca nessa jornada de busca, né? Como está a nossa fé? Todos os mundos progridem. Lá na Gênesis a gente encontra no capítulo 11. Todos os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles é conforme a predominância do bem sobre o mal, que resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois com a inteligência se pode fazer o mal. Mas ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí o substituem. O planeta Terra vai progredir. E a nossa relutância em nos melhorarmos não vai impedir essa evolução. Não é justo que assim seja. Como nenhum de nós aqui atrasa a evolução do outro. Se eu e o George tivemos uma contenda e ele me perdoou, mas eu estou aqui remoendo mágoa, melindre, ele vai seguir. Ele não vai ficar estacionado porque eu não compreendi e não perdoei. Ele vai prosseguir. E eu vou ficar. E vou precisar rever essa questão. Não precisa, mas não foi com o George, não é com ele que você tem que reajustar. Não, eu tenho que me reajustar com a lei, com Deus. Então, em algum momento da minha vida, eu vou recapitular aquela mesma situação que aconteceu entre nós. Porque eu não fiz o meu trabalho de casa, ele fez. E com o planeta também é assim. Não é justo que, pela nossa acomodação, a gente atrapalha a evolução do planeta. Então vai acontecer exatamente aquilo que nós encontramos na história dos exilados de Capela. Está na hora do planeta evoluir, então vai evoluir com ele quem passar de ano. Igualzinho escola, gente. Final de ano, né? Você, olha, você teve essas matérias aqui, ó. Você teve essas aulas. Você estudou? Prestou atenção? Tirou boas notas? Então você vai passar de ano. Não fez exercício? Fez corpo mole? Assistiu a aula, mas não deu conta? Então você vai precisar fazer de novo. E aí nós vamos ser selecionados e vamos habitar, vamos continuar habitando um planeta de provas e expiações, para recapitularmos aquilo que deixamos. Agora a matéria foi dada, igualmente para todos. Não seria justo se fosse diferente. Então os planetas vão evoluir. E quem não quer, principalmente no momento em que a gente vive no nosso planeta, quem não está almejando dias melhores? Só que esses dias melhores somos nós que estamos fazendo. A gente percebe que na nossa evolução, nesses erros e acertos, desde a era primitiva, olha quanta coisa a gente já evoluiu. Às vezes, né, a gente tem a ânsia de que seja mais rápido, mas a gente tem a ânsia de viver coisas melhores. Mas na hora de praticar, a gente está fazendo corpo mole. Mas a gente pode fazer. Nas pequenas coisas. Leis de trânsito. Aí pega.
Gente, às vezes a gente lida com leis que precisam ser mudadas, que ainda não estão no ponto bacana. Mas se no momento são essas leis que nós temos, não é desrespeitando que você vai melhorar. Se você tem como melhorar, vai lá a quem de direito, dá a sua sugestão, protesta pacificamente, respeitosamente, mas desrespeitar as leis que o homem de alguma forma já conseguiu traçar para uma convivência melhor, não leva a nada e só dá mau exemplo. É a maneira como nós nos expressamos em casa que está dando exemplo para os nossos filhos. A gente entende que para chegar ao equilíbrio, a gente às vezes vai de um extremo ao outro. Então a gente vem, por exemplo, de uma educação muito rígida, que as pessoas que sofreram com aquilo resolveram fazer diferente. Então, com meu filho, eu não vou ser rígido como meus pais foram. Aí a gente começou a liberar demais. E agora a gente está numa situação crítica, em que os jovens não respeitam nem os professores. Tem professor apanhando em sala de aula. As crianças estão claramente fazendo bullying. Da onde vem o bullying? A gente vê muita palestra para quem sofre o bullying, né? Mas para quem está praticando? Por que ele sai da casa dele e é capaz de fazer isso com um amigo? O que será que ele está ouvindo em casa? Dos pais, sobre os vizinhos, sobre os parentes. Somos nós os responsáveis por tudo isso. Nas pequenas coisas, que não são fáceis, mas não são tão difíceis. Por isso que Jesus diz: venham a mim e eu lhes darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A ciência já provou isso. A ciência já percebeu que o homem desenvolveu em si mesmo um cérebro novo. Nós, na era primitiva, nós agíamos com um cérebro antigo, que ele tinha recursos de instinto para a nossa sobrevivência, mas ao ponto que fomos evoluindo, esse cérebro se ampliou. Então, hoje os cientistas dividem o cérebro antigo do cérebro novo. Eles chamam de arqueocórtex, o antigo, neocórtex, o novo. E eles perceberam, com comprovações, experiências, análise, questionamento, que quando nós utilizamos somente os recursos do cérebro antigo, primitivo, para aquela defesa instintiva, o nosso corpo abre, em termos de sistema nervoso, abre com portas que nos deixam mais vulneráveis à dor. Dor física, inclusive. Mas, quando nós nos utilizamos no dia a dia, quando nós nos utilizamos dos recursos do novo cérebro, o que se desenvolveu e percebeu mais do que os instintos, a razão, a moral, a fraternidade, a caridade, o amor que Jesus pregou, quando nós escolhemos, em vez de usar os recursos do instinto, usar os recursos da evolução moral, principalmente, essas comportas se fecham e nos protegem da dor. Isso é científico. E é assim que a gente vê, ó. É por isso que Jesus dizia: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque quando atendemos ao seu chamado, quando escolhemos usar os seus ensinamentos, a gente sente menos dor. A gente se toma de perseverança, de uma boa energia,
de uma lucidez mental que nos permite ver melhor nossas metas, as maneiras de alcançá-las e ver o outro com olhos melhores. Para resumir tudo que a gente refletiu hoje aqui, eu queria colocar uma música, é do Alan Filho, Dia e Noite, e que vocês vão perceber que na sua letra tem a recapitulação de tudo que a gente viu aqui. Quem quiser cantar, fique à vontade.
Escolher ser mais Deus, ser mais eu, filho de Deus, criado para evoluir, para alcançar todas as possibilidades das nossas potencializações e realizar o melhor para nós e para toda a humanidade. Vamos fazer isso, gente? A tua fé te salvou. Boa noite a todos. Boa noite. Qual o medo que você carrega no seu coração? Qual é a dor que te trouxe aqui? Qual é a angústia? Qual a razão da angústia que te visita toda noite, a todo momento? Estávamos todos nós naquela cidade. Éramos nós aquele povo. Muitos já conheciam Nazaré, outros ignoravam. E éramos nós que lá estávamos quando começou aquele tumulto. E aquele burburinho tomou conta
da multidão, dizendo que o Nazareno estava chegando na cidade. E naquele momento, muitos, que nem mesmo conheciam, foram tomados de um sentimento que o levaram ao encontro do Nazareno. E Jesus chega, começa a caminhar no meio do povo. E seus discípulos, procurando envolvê-lo um pouco, para que desse espaço e para que conseguisse dar alguns passos. Porque mesmo aqueles que nunca o tinham visto, quiseram chegar perto naquela hora. E então surge no meio da multidão uma mulher que há anos sofria de uma grande hemorragia e foi excluída de toda a sua família e não podia mais ver sua filha. E essa mulher, considerada impura, foi viver isolada na montanha. E quando ela soube que Jesus, o Nazareno, chegaria à cidade, ela não teve medo. Ela enfrentou o preconceito, mesmo sendo considerada impura e intocável, e caminhou no meio da multidão e disse para si mesma: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E eis que ela começa a caminhar no meio do povo, fraca, porque há anos tinha uma hemorragia, mas forte na fé, na coragem. Porque ela sabia o que ela queria. E ela confiava naquele que ali estava, mesmo sem nunca ter visto, mesmo sem nunca ter sentido a força do teu olhar magnetizador. E essa mulher começa a se arrastar no meio da multidão. E ela consegue tocar a barra da túnica de Jesus. E nesse momento um choque percorre seu corpo. E todas as suas filhas foram trabalhadas. Jesus, o grande médico curador e sensitivo, para imediatamente e diz: quem me tocou? Pedro olha para ele e diz: como assim, mestre? Todos estão te tocando, todos querem te tocar, todos querem te ver. E Jesus olha para Pedro e fala: esse toque foi diferente, porque desse toque saiu virtude, saiu confiança, saiu fé. E essa mulher, sabendo que Jesus falava dela, ajoelha-se no chão e pede perdão. Perdão. Perdão por ter me incomodado. Perdão pela tua enfermidade. Perdão por algo que nem mesmo ela sabia que era, mas que ela tinha dentro dela a necessidade de sentir esse perdão. E então Jesus volta-se a olhar para ela, abaixa, pega aquela mulher, e nesse olhar de Jesus, a hemorragia parou naquele momento. E Jesus disse: filho, a tua fé te salvou. E nós estávamos lá caminhando. Perdemos a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus. Porque não acreditávamos. Porque não queríamos ver aquele olhar. Ou somente queríamos olhar à distância, sem nos envolver,
E porque tínhamos medo. Medo de reconhecer que precisamos ter esforço. Medos de saber que a cura dependia da gente. Feche seus olhos. Se coloque novamente no meio daquela multidão. É Jesus que vem novamente caminhar entre a gente. É Jesus que vem novamente ao nosso encontro. Não tenha medo agora. Se aproxime. Permita-se se aproximar de Jesus. Toque nas suas vestes. Fale para Ele como você está agora. O que precisa que seja curado. Mostre que você acredita que Ele é capaz de te dar toda a força que você precisa para superar a dificuldade que você está enfrentando no teu casamento, para fortalecer o laço, os laços do seu casamento, para resgatar a tua família. Fale com Jesus agora o quanto que você quer que o seu filho se livre do vício das drogas. E que você precisa sentir esse toque para ser forte, para não sair do lado do seu filho. Fale com Jesus a dificuldade que você tem para se aceitar do jeito que você é. É a tua hemorragia. Qual é a tua hemorragia? Fale com Ele. O que sangra em você há tantos anos e que você não consegue estancar. Deixa Ele tocar naquele relacionamento que ficou mal resolvido na tua vida. Jesus passa no meio da gente. Fale com Ele. Há muitos espíritos aqui trabalhando, querendo tocar em vocês. É Jesus que se faz presente através desses trabalhadores. Fale com Ele que o erro que você cometeu das suas finanças e que você quer reparar. E precisa de ter equilíbrio, de ter sabedoria para não errar novamente. Fale com Ele dos vícios, do jogo e que você quer largar. Mas precisa ter força para não cometer o mesmo erro e não voltar mais naquele local. Fala com Jesus da tua enfermidade física que não te deixa você ter coragem de seguir o seu tratamento. Eis que nesse momento Jesus volta o olhar para você e diz: eu estou aqui. E te segura nas mãos e fala: filha, a tua fé pode te salvar. Estarei sempre do teu lado. Confia. Nunca vou te abandonar. Que feridas estejam sendo cicatrizadas. Que traumas estejam sendo tratados. Que dores estejam sendo amenizadas. Que Jesus seja o grande médico
de nossas vidas, nosso grande amigo e fiel companheiro, hoje e para todos sempre. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que Jesus fortaleça cada lar aqui representado. E que vocês possam sair daqui com a certeza de que podem ser curados. Basta acreditar, basta permitir que Jesus esteja ao seu lado sempre. Que assim seja.